Graça e paz da parte do Senhor Jesus a cada irmão, a cada irmã. Um abraço no coração de cada querido espalhado por esse Brasil afora. Com muita alegria no coração, nos foi dado o encargo de partilhar a respeito da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Quero de antemão aqui me apresentar. Sou o irmão Esdras, de Bela Vista de Goiás. Sou filho do pastor Estevão, sou também pastor aqui na igreja de Bela Vista, juntamente com o pastor Neemias, meu irmão. E aqui nós temos servido a Deus, servido ao Senhor e servido à igreja. É essa nossa função. Somos servos do Senhor, estamos aqui para servir. Nada além disso. Amém? E com muita alegria no meu coração eu recebo esse encargo da parte do Senhor. Até mesmo porque se trata de uma das epístolas às quais eu tenho o maior apreço, maior paixão, desde quando comecei a estudar de forma mais diligente a palavra do Senhor. É uma carta, uma epístola que traz, apesar de ser uma epístola pequena, de poucos capítulos, mas que traz temas relevantes, muito importantes para a igreja do Senhor como um todo. Não se ateve esses escritos, essas palavras, o entendimento do apóstolo Paulo sobre temas importantes e relevantes concernente à igreja, não se ateve somente à igreja em Éfeso, é para a igreja como um todo, em todo o tempo. Estamos nós aqui tendo a oportunidade de termos um pouco mais de conhecimento daquilo que o apóstolo Paulo abordou escrevendo essa epístola aos Efésios, à igreja em Éfeso, certo? Antes de entrarmos de forma já no capítulo 1, eu queria apenas trazer um pouquinho, uma abordagem simples sobre o contexto de Efésios, né? Segundo os historiadores, foi escrito entre os anos 60 e 61 depois de Cristo. E Éfeso, queridos, era um importante porto na Ásia Menor, localizado perto da atual Izmir, na Turquia atual. Tratava-se de uma das 7 igrejas a quem Jesus endereçou suas cartas, lá em Apocalipse 2 e 3. Um fato relevante para estudar essa epístola, uma vez que ela circulou originalmente por quase o mesmo grupo de igrejas, embora Paulo já tivesse estado em Éfeso antes, nós atestamos isso lá em Atos 18 e 21, ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno do ano 55 depois de Cristo. Lá ele ministrou por 2 anos inteiros. Atos 19, versos 8 a 10, nos relata isso. Desenvolvendo um relacionamento tão profundo, mas tão profundo com os irmãos de Éfeso, os irmãos efésios, que sua mensagem de despedida, queridos, a eles, é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. Atos 20, versos 17 a 38, nos informam sobre isso. Os irmãos podem aí, dentro do tempo que tem, dentro das suas casas, depois estarem estudando essas referências aqui que nós estamos dando, certo? A ocasião e a data, enquanto estava preso em Roma, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele estava confinado e aguardando o julgamento. O apóstolo escreve esta carta encíclica para ser lida por várias congregações. Efésios é provavelmente a mesma carta mencionada lá em Colossenses 4 e 16, como estando presentes em Laodiceia ao mesmo tempo em que circulavam. A mensagem pulsante de Efésios, queridos, é para louvor da sua Cristo, glória. Para louvor da sua glória. Da sua quem? Quem? Da sua de quem? Cristo. Capítulo 1, versículo 6, 12 e 14, nós atestamos isso. A palavra glória, ela ocorre 8 vezes e refere-se à grande excelência de Deus, sua sabedoria e seu poder. O objetivo magnífico está na publicação do compromisso de Jesus de construir uma igreja gloriosa, madura e de um ministério sem mácula nem ruga. Efésios revela o processo pelo qual Deus está trazendo a igreja para o seu objetivo destinado em Cristo. Os passos básicos de amadurecimento são dados na direção do compromisso da igreja de lutar contra os poderes do mal. Nós entendemos que antes da igreja ir para a guerra, queridos, ela deve andar. Antes de andar, a igreja deve aprender onde ela está. A carta divide-se em 2 seções: a oposição do crente, os capítulos 1 a 3,
e a prática dos crentes. Capítulos 4 a 6. Nós vamos nos ater apenas no que tange a oposição do crente, capítulos 1 a 3. Efésios foi chamado de os Alpes do Novo Testamento, o grande cânon da Escritura e o ápice real das Escrituras, não somente por seu grande tema, mas devido à majestade de Cristo revelado aqui. Capítulo 1, ele é o Redentor, a quem e por quem a história será definitivamente consumida. Ele é o Senhor ressuscitado, que não apenas ressuscitou dos mortos e do inferno, mas que reina como rei, derramando sua vida através do seu corpo, a igreja, a expressão atual dele mesmo na terra. Capítulo 2, ele é o pacificador que reconciliou o homem com Deus e que também torna possível a reconciliação entre os homens. E ele é a principal pedra da esquina do novo templo, que consiste do seu próprio povo sendo habitado pelo próprio Deus. Ele é o tesouro em que são encontradas as riquezas inescrutáveis da vida. E ele é o que habita nos corações humanos, garantindo-nos o amor de Deus. E ele é o vencedor que acabou com a capacidade do inferno de manter a humanidade cativa. Ele é o marido modelo, dando-se sem egoísmo para realçar a sua noiva, a sua igreja. Ele é o Senhor poderoso na batalha, o recurso da força para o seu povo, enquanto eles se armam para a batalha espiritual. O Espírito Santo em ação. Como com Cristo, o Espírito Santo é revelado em um ministério bastante amplo através do crente. No capítulo 1, versículo 13, nós vemos isto. Ele é o selador, autorizando o crente a representar Cristo. Capítulo 1, versículos 17 e 3. Versículo 5, ele é o revelador, iluminando o coração para aprender o propósito de Deus. E no capítulo 3 e 16, ele é o doador, a quem Cristo dá força. No capítulo 4, verso 3, ele é o espírito da unidade, desejando sustentar a ligação de paz no corpo de Cristo. E no capítulo 4, versos 30, ele é o espírito de santidade que pode se entristecer por insistência de ocupações carnais. No capítulo 5, versos 18, ele é a fonte através da qual todos devem ser continuamente cheios. E no capítulo 6, versos 17 e 18, ele é que dá a palavra como espada para uma batalha e o assistente celeste que nos foi concedido para nos ajudar a orar e intervir até que obtenhamos a vitória. Amém, queridos? Os grandes temas abordados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios é a comunhão do crente com Jesus e a comunhão do crente com outros cristãos. Ele nos apresenta as muitas bênçãos celestiais que recebemos quando nós nos tornamos participantes de Cristo. Aqui o apóstolo representa a igreja por meio de várias figuras: corpo, templo, noiva, soldado. E o seu objetivo é que atentemos para a necessidade urgente de união. Juntos poderemos cumprir o mandamento do Senhor de pregar o Evangelho e refletir a glória de Deus por meio do nosso amor pelo próximo. Nosso posicionamento na igreja deve combater a calúnia, as críticas desleais, as invejas, as discórdias, a mágoa, o ódio, o rancor e as mentiras. Tudo isso com o propósito de manter a comunhão da igreja em santidade. A carta aborda 6 temas principais: o propósito de Deus, Jesus como centro do cristianismo, a igreja viva e atuante, a família de Deus e o comportamento do cristão. O capítulo 1 trata sobre o sangue de Jesus e o perdão. O capítulo 2, sobre a grande família de Deus. E o capítulo 3, a revelação do ministério de Deus. Nós trataremos prontamente, especificamente, sobre esses 3 temas. Amém, queridos? Em Efésios capítulo 1, Paulo fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz que promoveu tão grande eleição. A igreja de Éfeso correspondeu de forma surpreendente à fé anunciada. Por isso, Paulo expressa a sua alegria e ora para que o Senhor Deus os aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento do seu Filho Jesus. Fazendo um esboço simples aqui do que trata o capítulo 1 de Efésios, nós temos Efésios capítulo 1, versículos 1 a 6, saudação e a escolha de Deus.
Capítulo 1, versículos 7 a 14, a redenção em Jesus Cristo. Capítulo 1, versos 15 a 19, a alegria e a oração de Paulo. E capítulo 1, versículos 20 a 23, o poder de Jesus Cristo. Os irmãos podem estar conferindo nas suas Bíblias, dentro do tempo disponível de cada um, né, esses temas abordados. Nós começaremos pelo capítulo 1, versos 1 a 6, que trata sobre a saudação e a escolha de Deus. Paulo inicia a carta, como de costume, né, apresentando sua credencial de apóstolo segundo a vontade de Deus, nos mostrando que a sua vocação é verdadeira. Ele saúda os irmãos que estão em Éfeso com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em seguida, ele adora a Deus, Pai de Jesus, pelo fato de ter nos abençoado de forma abundante e plena através de seu Filho Jesus. Esta bênção nos capacita a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus na manifestação plena de Jesus. Isto é, quando estivermos para sempre na sua presença. Fomos escolhidos para viver de maneira santa com o Filho de Deus. Isto é parte do bom propósito do Senhor para a nossa vida e para o louvor da sua glória. Capítulo 1, versículos 7 a 14, ele fala sobre a redenção em Jesus Cristo. E ele diz que Deus perdoou os nossos pecados por meio do derramamento de sangue de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Deus exigiu um sacrifício perfeito e apenas seu Filho, apenas o Senhor Jesus estava apto a apresentá-lo. Com isso, Paulo exalta a riqueza da graça de Deus por tamanho sacrifício. Deus não nos abandonou em nossos delitos. Pelo contrário, por sua infinita sabedoria e entendimento, ele nos revelou sua vontade, que para nós era um grande mistério, com o propósito de nos mostrar que Cristo é o centro de toda a criação. Queridos, isso nos coloca em um alto patamar de escolha diante de Deus. Ao ouvir e crer no Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo e passamos a ser herdeiros das promessas e riquezas de Deus. Não é pouca coisa, meus queridos. Passamos a ser herdeiros das promessas e riquezas de Deus. E quando nós falamos das promessas sobre herança, o direito de herança, sobre as promessas e as riquezas de Deus, olhando para o contexto daquilo que Paulo tanto ensinou, não só aqui em Efésios, mas nas suas outras epístolas, nós entendemos, nós saímos desse plano terrestre, nós saímos da nossa situação de coisas, daquele coração voltado para coisas terrenas, para bens terrenos, e passamos a entender que essa herança eterna de eternidade, e que essas promessas e riquezas em Deus, nós compreendemos que elas estão nas regiões celestes. Como diz a própria palavra de Deus, nós já fomos abençoados por todas as sortes de bênção nas regiões celestes. E quando nós temos um pouco mais de compreensão a respeito disso, irmãos, a nossa vida espiritual tem um sentido diferente, porque passamos a ter uma busca ascensional pelo crescimento da nossa vida, não baseado em coisas, não baseado em bens, não baseado em posições, mas sim baseados na eternidade, nas riquezas eternas que Deus separou para nós. Amém? Nós trataremos agora da alegria e oração de Paulo, que é relatada no capítulo 1, versículos 15 a 19. E ele diz assim: dito isto, o apóstolo começa a demonstrar a sua alegria ao saber que a fé dos Efésios estava crescendo, e como eles têm comunhão uns com os outros. Como resultado, Paulo tem dado graças a Deus de maneira constante e não cessa de apresentá-las em oração, rogando a Deus que lhes conceda sabedoria, revelação e conhecimento de seu Filho Jesus. Além disso, o apóstolo pede que o Senhor lhes dê um coração sensível, com o propósito que entendam a esperança para a qual foram chamados e a próspera herança que lhes está reservada. Algo que é extremamente incomparável com qualquer riqueza, herança ou bens terrenos. Oh, que alegria! Que alegria saber que nós temos
Nós temos riquezas incomparáveis com as riquezas dessa terra, com as riquezas desse mundo, as riquezas às quais nós estamos recebendo revelação dela aqui pela palavra, elas não se comparam às riquezas da terra, meus queridos. Portanto, vale a pena servir de forma diligente ao Senhor. No capítulo 1, versos 20 a 23, ele fala sobre o poder de Jesus Cristo. O poder de Deus revelado em Cristo é exaltado, evidenciado a ressurreição de Jesus. Paulo diz que Cristo foi colocado à direita de Deus, onde recebeu a autoridade e o poder sobre tudo o que existe, no tempo presente e na eternidade. Cristo é agora o cabeça de todas as coisas, e a igreja, que é o seu corpo, recebe dessa plenitude. Amém, queridos? A igreja, que é o seu corpo, recebe dessa plenitude. Irmãos, é um santo privilégio, é uma alegria, é um santo privilégio saber que nós éramos um povo separados, que nós éramos um povo que havia sobre nós uma sentença, havia sobre nós uma condenação, uma sentença já posta pela questão da queda, pela questão do pecado produzido no Éden, consequentemente os pecados gerados na carne. Mas esse sacrifício, esse sangue derramado ao qual o apóstolo Paulo aborda nessa epístola, a eficiência do sacrifício perfeito, o sacrifício completo, a completude desse sacrifício, de forma tão perfeita, que traz um povo que havia se constituído por causa do pecado, separados, inimigos de Deus, traz novamente esse povo para a presença do seu Criador. Não somente nos traz para a presença do nosso Criador, mas tira-nos da condição de criatura, nos tornando como filhos, recebendo direito de herança, as quais nós acabamos de abordar aqui nos escritos do apóstolo Paulo, que fala de riquezas incomparáveis. Não pode se comparar às riquezas da terra. Daí o motivo, irmãos, de cada um de nós, da igreja do Senhor Jesus, se prostrar espiritualmente, de forma muito reverente, com muita consideração, considerando a santa palavra de Deus, buscando compreensão da palavra de Deus, buscando crescer em graça e em conhecimento, para que no dia, no seu dia, no meu dia ou no nosso dia, nós venhamos a encontrar com o nosso Senhor, assim como diz o apóstolo Paulo, de uma maneira irrepreensível, com vestes brancas, alvas, limpos, irrepreensíveis diante de Deus. E daí então nós teremos dias infindáveis, chamados de eternidade, para estarmos contemplando a face do nosso Deus, do nosso Senhor, gozando das riquezas eternas as quais nos aguardam, preparadas por Ele. Eu deixo aqui meu abraço para cada irmão, para cada irmã, o meu beijo no coração de cada um dos queridos. Que você tenha um dia de bênçãos, que você tenha um dia de graça, que a mão forte, a mão cuidadora, a mão de poder do nosso Pai Celestial esteja sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, e que você tenha um dia feliz, um dia produtivo, um dia frutífero e um dia em que você venha glorificar a pessoa do Senhor Jesus através da sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente abordando o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus. Meu abraço a cada querido, a cada querida. A paz do Senhor Jesus. Amém.